Muito boa tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar uma série com o seguinte tema: palavras de advertência diária. Palavras de advertências diárias. PAD, palavra de advertência diária. Quando você vê assim, PAD, você sabe o que é. E é muito bom. Hoje, dia 28, 29, 30, 31, 27. É 27 mesmo? É. Olha que sol lindo. São 1h27 da tarde. Olha que tempo maravilhoso. Davi, no Salmo 121, ele disse o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem uma canção muito antiga, a estrofe, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Amados, Jesus disse no Evangelho de Lucas 16, 18, 16, 16, 18, se eu não me engano, falando sobre a prudência das pessoas que não comungam a mesma fé que nós comungamos, e fala sobre a independência de muitos que são, ou que pensam que são independentes de Deus para fazer alguma coisa. Eu recebi um telefonema, acho que era meio-dia. Eu tenho que postar essa experiência, até para você entender que em Josué capítulo 10, diz que Josué, ele orou, e o sol parou no meio do céu e demorou a se pôr. E o texto diz que não houve dia semelhante a este, tendo Deus ouvido a oração de um homem. O que faz você ser diferente não é porque você é melhor do que ninguém, não. É porque você tem um negócio com Deus muito sério que te faz ser realmente indiferente aos que se acham normais e não conseguem ver em você o que elas veem em si mesma. Papo doido, né? Mas é assim mesmo. Para você entender o que eu estou dizendo, você tem que orar. Porque o Deus que me revela, Ele te revela. O Deus que fala comigo, Ele fala com você. Agora, cabe você que está me ouvindo e me vendo nessa tarde, falar assim: Deus, usa esse homem, esse vaso de barro, para abençoar a minha vida. Deus, usa essa boca que tem limitações, às vezes é teimoso, às vezes é resistente, às vezes não entende algumas coisas, mas Deus vai usar quem está disponível. Deus não vai usar quem está ocupado. Deus não vai usar quem está buscando as demais coisas e não priorizando
Ele tem que ser a prioridade. Voltando para a irmã que me ligou hoje cedo. Olha, me ligaram assim. Alô, boa tarde? Eu falei, boa tarde. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa tarde. Você deseja ouvir? Eu falei, claro. A minha neta, ela vai ler para você. Aí a neta leu Apocalipse, capítulo 21. Aí, quando você recebe um telefonema como esse, o que você calcula? Deve ser algum servo de Deus, alguma crente em Jesus, alguma mulher que está ocupada com as coisas do Pai. Aí, irmãos, para surpresa minha, quem me ligou ainda disse assim, nós não estamos tendo reuniões, então eu estou usando números aleatórios para evangelizar e falar o que Jeová tem falado comigo. Eu falei, uau, que estratégia benéfica, que ocupação maravilhosa. Eu teria vergonha, sabe, de você estar ocupado com tantas coisas que diz respeito à sua vida e esquecer que você foi chamado para chamar pessoas a conhecer o Deus que você diz conhecer. Diz conhecer. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar. Então Jó passou por uma experiência muito ruim para entender que Deus não tinha o que ele tinha. Deus é o que ele não era. E às vezes, você pode não entender agora o que eu estou falando, mas se você orar, Deus vai falar com você. Eu estou no monte de oração. Olha que fundo maravilhoso. No monte de oração, clamando ao Deus dos montes e o Deus dos vales. O Deus que fala no alto, ou Deus que desce para falar com os filhos dos homens. A pergunta é, qual tem sido? Porque, querido, amado irmão, quando eu recebi esse telefonema, eu fiquei maravilhado. Como que uma pessoa que nunca me viu, não sabe quem eu sou, não sabe onde eu moro, pegou justamente o meu número e me trouxe uma palavra de Deus. Agora imagina você, quantas pessoas, essa querida dos testemunhos de Jeová evangeliza por dia, e quantos suicidas não se suicidaram porque ouviram uma palavra que mudou a sua forma de pensar. Aí eu pergunto a você agora, 25, 13 e 35 da tarde. 13 e 35 da tarde. O que você fez hoje? Você já orou? Oração, irmãos, não é pedir. Oração é oferecer. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O que eu falo é a Bíblia. Eu não falo o que eu acho, nem falo o que os outros falaram, e nem falo aquilo que eu ouço sem antes eu orar para poder falar. Paulo fala assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. Falei isso ontem, sobre o culto racional na minha linha de transmissão. Culto racional não é um culto esquisito. Culto racional não é um culto sem entendimento. Pelo contrário, a razão que Paulo quer dizer não é uma razão filosófica, nem uma razão grega. E Paulo falou para os romanos que era próximo da Grécia. E Paulo fala sobre o meu entendimento daquilo que eu estou ouvindo
Porque, amado, aprenda uma coisa, na fisiologia diz que você ouve, vem para sua mente, ouviu, recebeu, traduziu, desceu. O que eu tenho ouvido, eu tenho processado a informação, o que eu tenho ouvido, eu tenho colocado o meu joelho no chão para orar, para Deus me dar entendimento daquilo que eu estou ouvindo e vendo. Aí, essa irmã, ela falou assim, eu sou uma testemunha de Jeová e não tenho tido reuniões no nosso salão, e eu estou aqui divulgando a palavra de Deus através do telefone ou através da internet. Só que essa irmã, ela não sabe ler. Olha que coisa linda, meu irmão. Jesus falou que se você não clamar, as pedras clamarão. Se você não clamar, olha aqui, ó. Se você não clamar, olha aqui, ó. Isso aqui é uma pedra polida. Aqui tem várias pedras polidas. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não parece uma batata, mas é uma pedra polida. Pedra não tem vida. Pedra é algo inanimado. Porque Jesus comparou um vivo com algo sem vida? Eu vou repetir. Por que Jesus comparou o vivo com quem não tem vida? Porque aquele que não tem vida, não digo a pedra, eu digo a pessoa que não tem um entendimento, que não tem um Espírito Santo, que talvez você diga que tem, mas não faz aquilo que ele manda. Eu conversando com a minha esposa, esses dias, foi terça-feira, hoje é quarta, foi segunda-feira. Eu conversando com a minha esposa, que para quê ou por quê Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo? Para quê? Será que o Espírito Santo tem que estar à minha disposição? Será que Deus tem que fazer o que eu quero e na hora que eu quero? Tem muita gente assim, irmãos. Aprenda uma coisa. Você não é usado porque você quer. Pelo contrário, você não quer ser usado. Porque quem quer ser usado está sempre na brecha, ouvindo a voz daquele que manda, e não aquele que... Deus não manda, Deus não pede, Deus ele manda você fazer, meu filho. Aleluia. Deus manda você fazer. E o que é que você faz? Lembra de Jeremias, capítulo 18? O vaso na olaria. O negócio está ruim, viu, meu querido? Está ruim o negócio. A tendência é piorar e não melhorar. Eu não sou profeta do caos. Eu sou um profeta de prevenção. Eu sou um profeta de direção. E cabe você que está me ouvindo nessa tarde se posicionar. Nem ficar magoado, não. Crente que se magoa, está em Hebreus capítulo 5, que Paulo fala que o menino é que toma leite, que não sabe discernir com as suas faculdades mentais o que é bom e o que é ruim. Já o maduro, ele come é mocotó, ele come é feijoada, ele come é churrasco, ele come proteínas. Talvez você nessa quarentena está anêmico, está fraco, mas você não pode me julgar. Claro que não sou juiz. Mas quantos estão
dentro de casa, ocupado com muita coisa e menos fazendo o que Deus manda. Amado, presta bem atenção, a minha mensagem nunca será para massagear o seu ego. A minha mensagem nunca será para te facilitar as coisas. Sabe por quê? Porque se eu te facilitar as coisas, eu saio do propósito. E eu fui chamado para dizer, não a minha verdade, mas a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É lindo isso. Aí, essa querida foi usada por Deus para trazer um versículo de Apocalipse, capítulo 21. E automaticamente ela pegou meu WhatsApp e já mandou o link da torre de vigia. Tem muita gente, irmãos, que está se enganando, pensando que está na bênção. Tem muita gente esquecendo que os sinais da sua vinda estão bem claros. No Rio de Janeiro, um vereador criou um projeto de lei municipal, onde nesse município os templos evangélicos e os cultos, os templos e os cultos, ele por ser cristão falou evangelho, mas esse projeto de lei é para qualquer tipo de cultos. E ele criou um projeto de lei dizendo que a igreja agora é um serviço essencial. Eu não estou mais entendendo nada. A Constituição, ela é bem clara sobre a questão de cultos, que é inviolável. Independe de governos intervir ou interferir numa liturgia. Isso aí independe. Porque nós somos respaldados pela Constituição Federal. Só que eu entendi, irmãos, que agora em outubro tem eleições municipais para prefeito e vereadores. Então o cara fica 3 anos e meio sem fazer nada. Aí quando chega 6 meses para ele querer a reeleição, começa a mostrar serviço. São projetos de leis, irmãos, que é água com açúcar. São coisas que os inteligentes, que está em Deuteronômio capítulo 4, diz que nós somos um povo inteligente. Nós não somos uma massa de manobra. Nós não somos um povo que não tem uma direção. Nós temos o Espírito Santo e temos a oração da fé, a santificação e a verdade que liberta. Mas a questão é, até quando eu estou sintonizado com os céus? Até quando a minha vida realmente está desejando, com pressa, a presença de Jesus? Essa live é palavras de advertências diárias. O que é advertir? Advertir é uma prevenção. Eu estou aqui te dando uma orientação para você entender que Jesus está voltando. Não podemos fugir dessa realidade, dessa verdade. E eu espero com alegria esse grande dia. Só que, infelizmente, a apostasia já está dentro do templo. O que é a apostasia? Abandono da fé. Se eu tenho o Espírito Santo, por que eu tenho que ficar indagando aquilo que eu não entendo? João 16 diz que esse mesmo Espírito nos guiaria a toda a verdade. Não é a minha verdade. E o que eu anuncio para alguns é difícil de digerir. Sabe por quê? Jeremias disse isso.
Quando eu comi a tua palavra, era doce como mel. Mas quando desceu, já sabe, né? Deus está falando com você nessa tarde. Estás disposto a ouvir, a obedecer? Deus chama a atenção nessa tarde. Olha, se você não quer ouvir o que te incomoda, põe a tua casa em ordem. Jesus está voltando. E a minha mensagem nessa tarde é essa. Se ele voltar, o que você vai apresentar a ele? Se ele voltar, o que você vai fazer? Você pode dizer para mim assim, né? Porque infelizmente, eu até coloquei, você julgando os meus atos, não vai melhorar os seus. Você me criticando, não vai melhorar a sua forma de ser. Não existe, irmãos, crítica construtiva. Toda crítica tem um propósito. Quando eu critico, eu estou vendo na pessoa aquilo que eu não vejo em mim. Jesus não fechou com você parceria para você espionar o pecado do irmão. Ele te chamou para ser servo, para obedecer. E quantos de nós queremos indagar? Quando você indaga aquilo que você não entende, você está fora do propósito. Quando você indaga o que não entende, você está fora da direção divina. Aí, irmãos, eu tinha que publicar esse vídeo para você entender que as pedras estão clamando. E o que você tem feito para fazer a diferença e não ser igual? Qual tem sido a sua postura em obedecer aquele que manda? Meu irmão, põe a sua boca no pó. Talvez haja esperança. Glória a Deus. Não é lindo? Olha ao fundo, irmãos, que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Deus dos montes e Deus dos vales. Deus abençoe. Tenha uma tarde de paz na presença de Jesus. Shalom Adonai.